Gente, como exemplo, eu vou fazer a transformada de Fourier desta função aqui conhecida como um sinal pulso, tá? O sinal é um pulso simplesmente, é zero quando né, vindo de menos infinito ele é zero, chega aqui em menos a, você tem de repente um valor igual a 1 sobre a. Aí continua constante até chegar em mais a, quando volta para zero. Tá? Então você tem um pulso, né? De repente você tem um sinal, de repente você não tem mais. Tá? É só um pulso. Eu estou representando aqui diversas opções, né, para o A, né? Ou seja, aqui eu tenho um A pequeno, né? Repare que a função é 1 sobre A quando t em módulo é menor ou igual a A e 0 quando t é maior que A em módulo, né? Portanto, quando o A é pequeno, né? O A é pequeno, a função aqui, o sinal é alto, certo? Mas curto, porque o A é pequeno. Já quando o A é muito grande, né? O A é muito grande, a altura do pulso é pequena, então é um sinal fraco, né? Mas mais longo. Tudo bem? Reparem também, né, que a área debaixo dessa curva aqui, né, vejam que essa largura é sempre 2A, né? E a altura é 1 sobre A. A área debaixo da curva é sempre 2, portanto, né? A área é sempre 2. Então você tem um pulso com sempre essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma área, né? Ou seja, multiplicar a intensidade pela duração é sempre uma constante, tá? Dá 2 aí, né? Intensidade 1 sobre A, duração 2A. Multiplicando um pelo outro dá 2, tá? Sempre igual nos três casos, ou em qualquer caso aqui, né? Seja qual for o valor de A que você adotar. Vamos calcular a transformada de Fourier. Lembre-se que a transformada de Fourier é isso aqui, ó, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de uma função, né? A transformada de Fourier, eu estou falando a transformada de Fourier de uma função f de t, né? Que será uma função de ômega, dada por isso aqui, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, f de t, e a menos i ômega t dt. Essa é a definição, tá? Vamos calcular então para esta função aqui, para a função sinal pulso. Bom, neste caso, como a função é zero fora do intervalo entre menos a e mais a, basta calcular a integral entre menos a e mais a. Fora vai dar zero, então não preciso me preocupar. Certo? Então, e a função é 1 sobre a nesta região. Então eu tenho que calcular a integral entre menos a e mais a de 1 sobre a e a menos i ômega t dt. Bom, como calcular isso? É fácil, né? A integral de e a menos i ômega t dt é simplesmente e a menos i ômega t sobre menos i ômega. Certo? Então dá para fazer facinho essa conta aqui. Ó. A transformada de Fourier aí nesse caso vai ser 1 sobre raiz de 2π. Já posso dividir por a, e se 1 sobre a é constante, pode sair da integral. Fica com a integral de e a menos i ômega t, né? Que, bom, não vou repetir aqui. A integral de e a menos i ômega t é e a menos i ômega t sobre menos i ômega. Calculada aqui, no caso, entre menos a e mais a. A gente já viu por quê, né? Porque o sinal é válido aqui, 1 sobre a entre menos a e mais a, fora é zero. Fazendo essa conta aí, gente, você vai chegar no seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Pera aí. Opa. Não sei o que está acontecendo aqui. Bom, não vou apagar nada. Deixa quieto aí, tá? Tô tendo complicação. Vamos lá. F de ômega é 1 sobre raiz de 2π. 1 sobre a. E a menos i ômega a. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. E a menos i ômega a menos e a menos i ômega a, certo? Aqui positivo, né? Então é e a menos i ômega a menos e a mais i ômega a, tudo dividido por menos i ômega. Que eu posso inverter aqui, se eu multiplicar por menos 1, né, vai ficar assim. Que é o que está aqui, ó. Tá? Identicamente é o que está aí. Veja, aqui tem i ômega a, né? Assim como aqui, 1 sobre raiz de 2π, e a i ômega a menos e a menos i ômega a. Bom, este termo aqui, gente, isso aqui tudo, ó, é 2i seno de ômega a. Portanto, foi o que eu fiz aqui.
Aí vai aparecer um i em cima e um i embaixo, né? Esse i corta com esse aqui, como eu cortei aqui, ó. Eu vou obter esta expressão aqui para a transformada de Fourier do sinal pulso, tá? Seno de x sobre x tem um nome, tá? É seno cardinal ou sinc, tá? Bom, é só um nome, né? A definição é seno de x sobre x. Esse aqui é o seno cardinal de x. Então, usando isso, né, seno de ômega A sobre ômega A é o seno cardinal de ômega A, se você quiser usar isso, tá? Aqui também eu fiz uma outra coisinha, ó, que eu tenho raiz de 2π, 2 em cima, raiz de 2 embaixo, racionalizo em relação ao 2, vai ficar um raiz de 2 em cima, raiz de π embaixo. Tá bom? Reparem agora o gráfico aqui, gente. Ó. Aqui está a função, o sinal original, o sinal pulso. Aqui está a transformada de Fourier. E aqui está o gráfico da transformada de Fourier. Tá? Reparem o seguinte, pessoal. Vamos comparar aqui a curva azul original com a sua transformada, que é a transformada que está em azul aqui. Reparem que o sinal azul é estreito, né? Ou seja, um sinal curto de alta intensidade, né? Então tem uma alta intensidade, a altura aqui é grande, né? Mas uma curta duração. O que acontece com a transformada de Fourier? Ela tem uma longa duração, se você pode pensar assim, né? Ó, ela tem um domínio aqui muito grande, várias frequências, né? Várias frequências são importantes, né? Ó, todas as frequências aqui neste intervalo, ó, são bem representadas, ó. Então, bastante frequências aparecem na transformada. E aí essa curva vai tendendo a zero, fica oscilando assim, mas ela tende a zero, né? As principais frequências de maior intensidade na transformada aqui são essas aqui perto da origem até, vamos dizer assim, o primeiro mínimo aqui. Ou seja, o primeiro lugar onde cruza o eixo X, o eixo ômega, na verdade, né? Tá? Então, sinais curtos de alta intensidade precisam de muitas frequências. Ó. Então você está vendo várias frequências que para descrever este sinal. Ele tem várias frequências ali. Ao passo que, se você tem um sinal de longa duração, como este verde aqui, um sinal que demora para acabar, né? Começa e demora bastante. Porém, de baixa intensidade, a transformada vai ter poucas frequências predominantes. Ó. Só algumas frequências ali perto da origem e já tende a zero rapidamente. Tá? Então é sempre assim. Tá? Sinais curtos e intensos terão uma transformada com muitas frequências. Sinais longos e fracos terão poucas frequências representativas. Tá? Quem está fazendo a disciplina de mecânica quântica pode fazer uma interligação aqui com o princípio da incerteza. Né? Lembrem-se quando eu falei lá das partículas livres na mecânica quântica, onde a gente tinha lá o espaço da posição, o espaço do momento, o princípio da incerteza, né? Que nos diz o seguinte, que sigma x, sigma p é sempre maior ou igual a uma constante, aqui, que é h cortado sobre 2, constante de Planck sobre 2. E, portanto, se você tem um grande desvio na posição, você tem um pequeno desvio no momento e vice-versa. Nesse caso aqui, eu tenho um pequeno desvio, né, no tempo aqui, ou seja, um pequeno desvio na variável t. Né? Nesse caso aqui, eu tenho um grande desvio, o sinal demora muito. Tá? Então, pequeno desvio, né? o sinal curto, muitas frequências importantes. Tá? Ou seja, grande incerteza na frequência, ou pela relação de de Broglie, né? Que o momento é h cortado k. Tá? Você pode chamar isso aqui também de h cortado 2π sobre ômega. Tá? Tá aqui a frequência, né? Então você tem uma grande incerteza, uma pequena incerteza na posição, tá? Muitas frequências são importantes ali. Já se o sinal é longo, tudo bem? Se o sinal é longo, você tem uma pequena incerteza no momento ou na frequência. Tudo bem? Isso foi só um adendo, tá? Acabei até me desviando do assunto, né? Mas é apenas para lembrar vocês desse fator e dessa conexão com a mecânica quântica. Tá? Bom, vamos ver mais um exemplo, gente. Vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, tá? Que é o exemplo para a transformada da função seno.
Tudo bem? Daqui a pouco eu volto então com esta conta, tá bom? Então segura aí que eu já volto.